Olá, sejam todos bem-vindos ao Turcicast. E hoje o Turcicast está diferente, eu estou gravando no Brasil. Veja só, eu vim para o Brasil e eu falei, não posso perder a oportunidade de entrevistar algumas pessoas tão queridas que têm feito a diferença nesse tempo. O Turcicast nasceu nos Estados Unidos, em Orlando, e ele fala sobre fé, família e finanças, o método Advance 3F da We4, empresa de consultoria e treinamentos. E eu sou a Márcia Turci. E hoje eu estou com um convidado muito especial aqui no Turcicast. Já quero começar introduzindo e apresentando ele de uma maneira muito especial. Primeiro que hoje ele se tornou um amigo, mas quando eu conheci esse convidado há alguns anos atrás, ele tinha uma companhia chamada Alegria Está no Ar, ao qual ele administrou por 14 anos. Festa infantil, casamento. E eu conheci um grande líder ali atrás. E o nosso tema de hoje é histórias de liderança. E não tinha como eu não trazer o Maicon Rangel. Hoje o Maicon, depois de 14 anos que ele comandou a Alegria Está no Ar com a sua esposa Juliana Rangel, um casal que, além de serem muito unidos no matrimônio, são sócios que eu observo muito como líderes que sabem diferenciar, né, o quanto é importante você, quando está em casa, você é pai, você é mãe, você é esposa, você é marido. E no trabalho, ali você tem outras responsabilidades. Isso me ensina muito no casal. Só que hoje eles têm uma hamburgueria chamada Just Burg, em São Paulo, que há 4 anos tem feito um sucesso incrível. Inclusive, se você for procurar depois a história do Maico e da Just, você vai ver, inclusive, vários podcasts sobre falando de delivery. Gente, virou uma referência. Hoje ele é chamado para palestrar. Hoje ele tem uma equipe enorme, vou deixar ele contar. Hoje ele já levou a equipe dele para fazer treinamento com a Uifora, aqui em São Paulo. Então, para mim, é uma alegria enorme entrevistar o Maicon. E eu vou deixar que o Maicon se apresente um pouquinho mais e vou já lançar uma pergunta para ele. Ele vai se apresentar, ele vai iniciar falando dessa transição. Como foi para ele deixar aí 14 anos de buffet, né, de festas, e entrar no ramo da hamburgueria. E aí eu quero que ele conte como nasceu essa aventura e esse sucesso que tem sido aqui em São Paulo. Maicon, seja muito bem-vindo. É uma alegria para mim te receber aqui. Você, além de ser uma referência, uma inspiração, você é um amigo muito querido, você e a Ju. E eu não poderia deixar de iniciar esse trabalho que a gente vai fazer aqui hoje no Brasil com o podcast com você. Seja muito bem-vindo e se apresente. Tá ótimo. Obrigado, Márcia. Você estava falando aí da história da alegria. Você e o Diego fizeram parte de muito tempo dela, né? Desde a alegria lá de trás, agora da Just, vocês estão presentes, mesmo que nos Estados Unidos, mas a gente está sempre conectado e você está sempre por dentro da nossa história e da nossa vida. Obrigado pelo convite. A Alegria Está no Ar, ela teve 14 anos e a Just Burger, ela nasceu inesperadamente. Então, eu transfiro inesperadamente para um presente de Deus, porque tem alguns detalhes dentro dela aí que não tem explicação se não ser Deus. E a gente avançou em 5 anos em Just Burger, o que a gente não avançou em 14, em experiência, em sabedoria, em decisões, em time, em evolução. Tudo isso a gente conseguiu em 5 anos que a gente não viveu em 14. Mas o principal que a gente teve a visão, os 14 anos, aí você me pergunta, foi em vão? Não. Hoje a gente entende que nós estávamos sendo moldados 14 anos para poder viver esse agora, com a Just Burger. Muito bom, muito bom. E aí eu quero te perguntar, então, como foi inesperado, como foi inusitado, qual foi o grande desafio para esse desapego? Porque o que eu costumo perceber, né? Que eu trabalho muito com comportamento, eu trabalho muito com lideranças, com decisões, e as pessoas têm muita dificuldade de largar o lugar seguro. Você pode ver que às vezes uma pessoa para empreender, nós estamos falando aqui com um empreendedor hoje que é um sucesso, e com certeza, muita gente que está nos assistindo pode se perguntar: mas ele tinha experiência. E empreender é um desafio, né? E muitas pessoas querem ficar no seguro, apegado a aquilo que dá segurança, conforto. Você veja, por 14 anos ali, você num ramo que você
provavelmente dominava de conhecimento e se arriscar em algo que não era o seu domínio, né? Porque ramo de alimentação mas é diferente. Você vai trabalhar com um nível de entrega diferente, de público diferente e de colaboradores diferente. E qual foi a grande chave? Ou qual foi o grande problema que surgiu? Porque problemas surgem, crises surgem para nos desafiar a romper com estágios de comodismo. Então, eu vejo que alguma coisa aconteceu ali para que você pegasse e falasse assim, a gente precisa inventar alguma coisa nova para fazer. O que foi que fez você... Porque gera uma certa insegurança. Então, o que foi e como você lidou com isso? Qual foi a virada de chave para você lidar com esse desafio? Tem 2 pontos. O primeiro ponto que eu acho que eu admiro demais pessoas que planejam e sabe assim, fala assim, ó, eu vou abrir uma hamburgueria e vou mudar de ramo e vou almejar ser o maior. Isso eu admiro muito, mas assim, não foi assim. Eu e a Ju, a gente vive muito momento. E a gente aprendeu que um bom trabalho, ele vai ser consequência, o resultado ali na frente. Mas a gente nem espera, a gente só faz. Eu só executo com excelência para colher lá na frente. Aí você fala assim, mas é pensado? Não, não é pensado, só que é consequência. E é lindo viver essa consequência. Então, assim, eu e a Ju jamais imaginamos que nós iríamos abrir, eu vou contar os detalhes de como abriu, que a Just Burger seria hoje a maior hamburgueria no iFood, no Brasil inteiro, em número de pedidos e faturamento, no universo de 300 mil restaurantes. A hamburgueria, ela é referência no Brasil inteiro. A Just Burger, tem 60 colaboradores e mais uns prestadores de serviços indiretos, que é os motoboys, mais uns 50, 60. Vamos colocar 120 famílias a Just Burger hoje. Tem a Just Gourmet, tem a Anhan Forneria, que é um novo projeto. Então vamos colocar aí 150, 200 famílias, talvez. A gente nunca imaginou isso. Só que lá atrás, o que nos levou, respondendo a sua pergunta, o mercado de festas, durante 14 anos, ele foi decaindo um pouco. Ele foi mudando o cenário. Eu vou te dar um exemplo. Tornou-se comum aqui no Brasil, não lembro se você estava aqui ou não, mas, por exemplo, chegou uma época que as pessoas gastavam 10, 15 mil reais numa festa de aniversário infantil, com tudo incluso, buffet, brinquedo e tudo. E depois elas começaram a cair esse valor para 7, para 5, para 4. E outro momento, eles entenderam, muitas famílias falaram assim, em vez de eu gastar 5, 6 mil reais, 10 mil reais numa festa, eu vou fazer uma viagem com a minha família de 7 dias. Entende? Mudou o hábito. Mudou o hábito e o mercado foi mudando. E a gente tinha que ficar se reinventando para ficar correndo atrás do cliente. Isso já estava ficando desgastante, a empresa já começou a decair nessa questão. E a Ju sempre quis abrir alguma coisa no buffet à noite. Então o pessoal do buffet iria embora, a cozinha ficava parada, ela falou assim, eu queria abrir alguma coisa à noite, ficar aberta. Aí eu falei, não, a gente já tem muita coisa para fazer e tal. Ela, não, queria. Não, nunca dei atenção. Quando a gente conheceu o André, a gente contratou o André pro buffet. Ele falou, eu tenho experiência com... A Juliana comentou com ele essa vontade. Eu tenho experiência com hambúrguer. Vamos fazer? Vamos. Mas aí, André, você toca aí porque a gente não tem tempo e tudo mais. E ele resolveu tocar. Quando ele falou, o que você precisa, André? É uma pessoa para dentro do telefone, eu vou fazer um hambúrguer e tenho um motoboy. Só isso que eu preciso. Eu falei, tá bom, vou ficar uma semana com você, eu e a Ju, depois a gente sai, volta pra festa, pra empresa que a gente tem, e você toca aí secundário esse negócio, beleza? Beleza, esse era o combinado. No primeiro dia, a gente vendeu 64 pedidos. Isso não é comum no mercado de delivery, o cara abre no primeiro dia, ele não vende nada. No segundo, ele vende 1, 2, é assim. No segundo dia, vendeu 80 pedidos. Aí, nunca mais a gente saiu da operação, eu e a Juliana, desde então. E com 4 meses eu falei assim, vamos fechar a empresa de festa e vamos ficar... A Juliana me chamou de maluco, de doido, de... Como que você vai deixar a empresa de 14 anos por causa de 4 meses? Mas aí vai o que você falou, a virada de chave. Eu vi um mercado em... Não decadência, mas mudando drasticamente o comportamento. Eu vi que não estava tão rentável como antes. Eu tinha uma estrutura grande, estava começando a sofrer com isso. Eu vi a diferença entre mercados, que nem você falou, alimentação. Só que o buffet, a gente carregava 1, 2, 3, 4 carros toda sexta-feira.
ia embora no sábado de manhã, montava festas na cidade inteira, carro quebrava, garçom não chegava, montadora não ia, Uau. carro quebrava na volta, de madrugada tinha que voltar em todos os endereços, era 14, 15 festas por dia, em endereços diferentes em São Paulo. Tinha que voltar lá, desmontar meia-noite, 1 hora da manhã, volta com esse carro, descarrega pro dia seguinte, tá montado de novo, que sábado tem festa de novo, mais 15, 14. Era um ramo totalmente braçal, cansativo e exaustivo. Aí a gente entra no hambúrguer, Márcia, que você faz o pedido lá pelo iFood ou pelo meu aplicativo, chega um papelzinho na minha cozinha, eu produzo, o motoboy leva na sua casa e fala assim, ó, toma, Márcia. Aí você fala assim, no cartão de crédito. Tuf, passou, acabou. A diferença operacional das Uhum. operações estresse era muito gigante. Então, onde eu falei para você que a gente estava sendo moldado na empresa de festa, os problemas que começaram a aparecer na Just Burger, para nós não Era era nada. fichinha. Maicon, no telefone, não veio uma batata. Ô, amigão, tá indo uma batata e um presentinho para você aí, tá bom? Desculpa Aham. aí. Ô, Maicon, veio trocar do lanche. Vou trocar seu lanche, vou te mandar um brindezinho aí. Sabe? É totalmente diferente. Então, eu me apaixonei, eu e a Ju nos apaixonamos pela simplicidade da operação Que legal. e pela capacidade que a gente já tinha de experiência em tratar problemas do dia a dia. Aham. Então, a gente se apaixonou, tal. E aí fez o processo de cancelar, de fechar outra. Cumprimos a agenda que era longa, extensa de 1 ano. Mantivemos as 2 empresas durante o ano tocando. E depois a gente encerrou e ficou só com a Just Burger. Muito bom. Eu tô escutando a história do Michael. Michael, tô escutando, eu tô pensando em várias coisas aqui. Primeiro, quantas vezes a gente tem que recomeçar na vida, né? Sem E medo, né? e a gente se pega numa situação que às vezes um buraco se abre, uma situação acontece, uma perda na família, uma quebra de sociedade, a perda do emprego, e você tem que recomeçar. E 2 coisas me chamaram a atenção, que você falou. Primeiro, nunca a gente deve desprezar a experiência que nos trouxe até aqui. Por quê? Porque não é porque ele estava mudando completamente, recomeçando num cenário totalmente diferente, que aquilo que ele viveu nos 14 anos não iria ajudá-lo nos próximos anos. Então, a primeira coisa de lição que eu gosto de trazer, eu sempre vou pincelar algumas coisas dos meus convidados, a termo de comportamento, a termo de ensinamento e treinamento. Você vai perceber que líderes de grandes projetos, com certeza, eles têm a facilidade de trabalhar com essa pressão e ter a resiliência de recomeçar, mas aprendendo com os erros do passado. Não quer dizer que você está recomeçando, que você está recomeçando na vida. Isso serve para tudo. Isso serve, por exemplo, a gente fala do tema de família, né? Eu tive que recomeçar na área do matrimônio. Se eu não aprender com aquilo que não deu certo, eu vou repetir. E outra coisa, não é porque terminou que não teve o tempo de gratidão, de honra. Foi Por muito maravilhoso. tempo a alegria está no ar, com certeza foi o arrimo da sua casa, foi o sustento da sua família. O Pedro cresceu nessa época. O Pedro cresceu assim. Ele viveu essa época. Então, assim, a gente precisa olhar para os cenários da vida como líder que lidera suas decisões, lidera suas emoções, lidera o que escolhe viver, as perdas, as quebras financeiras, os distratos da vida, e olhar para isso e falar assim, peraí, como é que eu faço? O Maico vinha falando para mim no carro, como é que eu faço desse limão uma limonada? É mais ou menos isso. Então, primeira coisa que eu tiro que você trouxe aqui no seu depoimento, é essa questão de falar, peraí, aos 14 anos... Cara, é fichinha esse problema aqui. Então, você olha agora para o cenário e fala, eu posso seguir, mesmo sendo um ramo diferente, porque um grande líder, ele vai resolver problemas a vida inteira. E não tenho dúvida que você está começando agora num segmento de pizzaria e de sushi, logo em breve, gente, é muita coisa. Imagina o que não vai se tornar esse grande empreendedor que é o Maico e a empreendedora a Juliana. Por quê? Porque toda essa experiência, essa paixão por empreender vai ser colocada ali para dar o melhor para o cliente, para trazer experiência, para trazer excelência. Então, primeira coisa é isso. Segunda coisa, que você comenta bastante, você não focou no problema.
né? Você fez uma análise. E uma coisa interessante que você disse eu não sou muito desse planejador de falar, eu vou planejar. Eu, como planejadora, há muito tempo, controle financeiro de uma grande multinacional aqui no Brasil, eu sempre tive que fazer os planejamentos dos próximos. Primeiro era 5 anos. Como o mercado foi mudando muito, nos últimos anos eram de 2 anos só que a gente fazia planejamento. Então, como é que a gente ia, né, performar cada linha de resultado nos próximos 2 anos? E o Maico disse assim: eu só faço, eu só executo. Mas com certeza não é só sorte. Com certeza não é só Deus, né? É Deus, graça de Deus sobre a vida dele. Com certeza é essa vontade, essa paixão que ele tem, mas ele tem muitas habilidades que uma liderança precisa ter, que um empreendedor precisa ter para ter equipes de sucesso. Eu tenho certeza que muito disso que acontece é porque o Marco sabe lidar com pessoas. E aí eu já vou engatilhar agora a próxima pergunta. Você mudou o cenário. Então, quando você olha ali, lidando com pessoas na Alegria Está no Ar, você devia ter uma equipe muito menor. Você falou hoje com em torno de 150 pessoas. Qual o maior desafio de lidar com pessoas, Michael? Hoje, eu acredito que hoje eu e a Ju conseguimos entender isso juntos e hoje as nossas decisões, a maioria são pautadas nesse ponto de vista. Lógico que às vezes eu não consigo ter tempo para isso, mas as pessoas do mundo hoje, elas estão muito, não sei se seria certa a palavra doentes, mas a palavra todas elas têm algum tipo de problema. E esse tipo de problema está afetando ela tanto que ela está resultando um trabalho, uma qualidade de trabalho na empresa ruim. E antes, a gente conseguia, o que eu fazia antes? Vai lá, dá bronca nela, chama ela atenção, vai lá, fala que não pode ser assim, é desse assim. Aí eu comecei a ouvir, em algumas dessas pessoas que eu chamava, algumas delas se abriam, umas abrem, outras não. Elas se abrem e falam assim, pô, Michael, desculpa, cara. Porque o que choca é aquela pessoa que é constante, boa, e começa a decair. Você fala, cara, vem cá, vamos conversar. O que tá acontecendo? Você nunca deu esse tipo de problema. O que tá acontecendo? Aí, geralmente, essas pessoas que você mais conta, que são boas, elas se abrem. Elas falam assim, ô, Michael, desculpa aí, cara, eu tô com um problema com a minha mãe. Minha mãe tá doente, não sei o quê. Ô, Michael, desculpa, eu tô separado, tô com uma filha pequena e a gente tá sofrendo alguma coisa. Ô, Michael, desculpa aí, cara, eu não tenho uma casa legal pra morar, tô com um problema na moradia e tal, isso tá me afetando. Então, a gente começou a perceber que por trás de um problema na empresa, na tarefa dela, pode ser que tenha, 90% das vezes, tem um problema por trás. Lógico que não é regra. Tem gente que não quer trabalhar, não tô dizendo isso. E essas que não querem trabalhar, eu demito, não tem problema com isso. Só que 90% existe problema para ser tratado. Aí vai da liderança. A gente ou aceita ela continuar ficando decaindo e não fazer nada, ou eu entendo que ela faz parte da minha equipe, faz parte da minha história, eu quero participar e eu quero ajudar de alguma maneira. Então, quando eu ofereço isso, às vezes não é nem financeiramente só, Márcia, às vezes é conversa. Um colaborador chegou com um problema, eu e a Ju numa conversa com ele, a gente saiu com 3 soluções. Das 3, ele não tinha pensado em nenhuma delas. Ele falou, eu tô saindo mais leve e tal. Obrigado, Michael. Precisava ouvir isso e tal. Então, isso hoje é o maior problema dos colaboradores, eu acho. A gente tá tratando assim. Tá indo bem? Tá. Só que o que me dá medo é que às vezes eu não tenho esse tempo todo para tratar desse jeito no ponto a ponto mesmo, no tete a tete. E eu tenho que agora ensinar, o meu desafio agora é ensinar os meus gestores a ter essa visão e trabalhar assim também como eu e a Ju vinha fazendo. Porque senão a gente se perde. Se perde e o mercado de trabalho aí não tem mão de obra qualificada do jeito que a gente precisa, infelizmente. Hoje em dia você faz, chama 10, confirma 10 entrevistas, vem 2. Se chover, não vem nenhum. Então, assim, você precisa ter esses bons com você. Você precisa participar da vida deles, eu acredito. A gente tá feliz assim, tá vivendo. Não consigo participar de todos, que são muitos. Mas eu já falei isso num podcast, eu vou falar aqui de novo. O meu sonho... E eu espero em Deus que eu tenha tempo para isso em breve, de sentar um por um e escutar a história de vida de cada um deles e eu criar um organograma por ordem de urgência,
o que eu vou poder ajudar, o que eu vou poder participar de alguma maneira da vida dessa pessoa. Seja psicologicamente, seja financeiramente, seja, sei lá, um braço, amigo, não sei, alguma coisa assim. Porque eu quero fazer algo que nunca ninguém fez e ninguém faz, porque as empresas não fazem isso mais hoje em dia. Uhum. Aliás, não fazem hoje em dia, não. Muito difícil algumas que fazem. As grandes têm mais estrutura, acho que até tem De um RH. apoio RH, um psicológico e tal. Sim, sim. Mas, assim, acho que no nosso ramo, no nosso nível, tamanho, é muito raro ter pessoas que pensem desse jeito. Quando a gente fala de empreendedorismo e a gente fala sobre gestão de pessoas, tem uma coisa que me passou enquanto você estava discorrendo sobre esse tema, que alguns anos atrás, quando eu entrei no mercado de trabalho, a gente tinha o hábito de escutar as pessoas dizendo assim, a vida pessoal não se mistura com a vida profissional. Exatamente. Sua vida pessoal fica lá fora, aqui dentro você chega e trabalha. Nossa, bem lembrado. Era muito comum você entrar e... Até tem empresas, a empresa que eu trabalhei muitos anos, tinha uma regra de conduta, inclusive, de não ter envolvimento afetivo entre colaboradores. Se tivesse, teria que comunicar para se trocar de unidade. Ao ponto de que era um discurso muito maciço. E as pessoas acreditam nisso. Algumas até hoje, que você não mistura a vida pessoal com a vida profissional. Primeira coisa, não tem como. Você é uma pessoa, corpo, alma e espírito. Não tem como você chegar no seu ambiente de trabalho e você falar assim, agora, ó, a minha mente vai ficar lá em casa, eu não vou pensar nos problemas que eu tenho com os meus filhos, eu não vou pensar nos problemas que eu tenho com o meu esposo, com a minha esposa, eu não vou pensar nos problemas da dívida que eu tenho para pagar, eu não vou pensar num problema que está batendo na minha porta e que eu tenho que tomar uma decisão e que eu acordei e eu tenho que dar uma resposta até meio-dia, mas até meio-dia eu estou dentro de um escritório, eu estou em cima de uma moto entregando um hambúrguer. Então, assim, primeira coisa que eu, Márcia, acredito, e depois veio muito, né, os estudos da área emocional, porque muitos anos não se tratava o emocional das pessoas, né, como se isso fosse frescura, depressão, frescura, ligar para essas coisas, a cara é fraco, a mulher é manhosa, e na verdade a vida é feita, né, de corpo, alma e espírito, e a alma é a sede das nossas emoções, e na nossa alma vai acabar permeando tudo aquilo que a nossa mente está carregando. Então, a nossa mente ela fica sobrecarregada e ela fica ali o tempo todo trabalhando. Então, quando você chega no trabalho, você chega lá na Just, o funcionário chega lá, ou quando chega lá nos Estados Unidos, na WeFor, ou na DS Park, que é uma outra empresa que a gente tem lá, que ajuda os empreendedores a abrir empresa nos Estados Unidos, a fazer imposto de renda. Não tem como você dizer, olha, fica lá fora minha alma, eu entro só de corpo e nem meu espírito, porque eu não posso nem falar de fé aqui nesse ambiente. Não tem como, você é um ser que caminha nas 3 esferas. Então, para mim, isso é uma coisa que os gestores, ao longo do tempo, e as empresas foram percebendo, por isso se caminhou muito, empresas grandes, por ter recursos para isso, começaram a sair mais na frente com isso. Então, por exemplo, eu trabalhei numa companhia que o feedback era uma coisa sistêmica, eu trabalhei numa companhia que, a partir da avaliação de potencial de um colaborador, você traçava um plano de carreira para que ele também pudesse crescer dentro da empresa, não só com aquilo que a empresa espera, mas os sonhos pessoais, os anseios, os desejos. Quando a gente fala de empreendedorismo, de empresas que estão começando, de empresas que têm uma capacidade menor de buscar esses recursos, porque ela precisa gerar primeiro essa atração, sair, e depois ela vai começar a pensar na esfera de organização em termos mais como você está fazendo agora, que eu vi, né? Você está pensando em vários cenários agora, porque agora você tem capacidade de começar a implementar isso. Então, não tem como. Vai ter que ser no tete a tete ali, vai ter que ser no momento do corredor. Sabe aquela coisa que fofoca de corredor? Cara, vai atrás, tem fumaça, tem fogo. Você ouviu um falar, daqui a pouco todos estão com o mesmo pensamento. Então, dar atenção ao colaborador, para mim, é um dos papéis principais de uma liderança. Então, quando você falava, primeiro, eu falei no começo aqui, falei, o Michael, ele pode não ter traçado um planejamento para onde ele queria chegar, mas com certeza você tem dons e habilidades de liderança que agora estudando você reconhece que assim, você fala, eu fazia e nem sabia como, cara. Eu estava fazendo, mas nunca sentei para alguém me falar que eu tinha que fazer isso. Porque grandes líderes que chegam a grandes lugares de governo, de projeto, de empresa, de qualquer área de segmento que você falar,
grandes líderes que comandam grandes equipes, eles têm algumas coisas em comuns. Uma delas é saber lidar com pessoas. A despeito de você não entender o como e não ter as ferramentas, você tem um coração, você tem uma alma e você tem uma empatia. Você tem um sentimento de falar, peraí, deixa eu escutar. A escuta ativa de um líder numa comunicação é uma principal ferramenta. Agora, se eu não escuto a equipe, quem executa, dificilmente vou encontrar solução para uma venda que não está acontecendo. Agora, quando eu vou lá escutar, eu falo, cara, era só isso, era só o ar, era só o botão da chapa que está quebrado, por isso que o hambúrguer está demorando mais para sair. Peraí, vamos consertar esse botão. Quem é que vai te dar essa informação? É o colaborador. Agora, quando o líder não tem a escuta, nem para isso, dificilmente ele vai escutar um problema emocional, um problema grave, às vezes de doença que o colaborador tá passando. Ele não quer transparecer porque ele tem medo de perder o emprego, ele não quer que pensem que ele não vai render, mas um líder que é um líder facilitador, formador, investidor, é um líder que está à frente, é um líder que a gente fala que é um líder 4.0, é aquele cara que, sabe, ele consegue fechar todas as esferas, ele vai ter uma visão perceptiva, uma escuta ativa, e ele vai ter, sim, o engajamento desse time. Então, eu vejo, Maico, que isso, quando você trouxe, você faz isso e entender o que é o caminho. Então, eu queria perguntar para você nessas histórias, porque eu acho muito interessante. Eu vou contar uma história que eu vivi para você contar uma. Eu tinha um determinado estagiário na nossa equipe, eu tinha uma equipe grande nessa empresa multinacional que eu trabalhei, e tinha um estagiário que estava dando muito trabalho. E as coordenadoras vinham falar para mim, olha, tal pessoa está chegando atrasado, tal pessoa está acontecendo isso, a gente pede as coisas, ele não tem mais o mesmo empenho que ele tinha quando entrou, e a gente queria trocar. Por ser estagiário, é fácil trocar. Né? Não é uma coisa com CLT, aquela coisa... É muito fácil. Você vai lá, fala com a agência, né? Pelo menos na empresa que eu trabalhava era assim, e pedir para trocar um outro e mandar um outro estagiário. Só que eu, como sempre acredito que líderes, eles lideram pessoas por comportamento e não por título, eu falei, eu quero ouvir ele. E aí eu falei para elas assim, pede para ele chegar amanhã mais cedo que eu quero escutar ele. E eu fui conversar com aquele jovem, um jovem de 19 anos, e fui entender, e falei para ele assim, está acontecendo alguma coisa com você? Né? A gente tem notado que algumas coisas estão acontecendo. Eu queria ouvir você. O que está acontecendo? Eu só fiz isso e silenciei. No que eu silenciei, esse jovem começou a chorar na frente de uma mulher, da gerente do departamento. Uma situação que poderia travá-lo. Mas ele estava num estágio tão já assim de socorro que ele precisava, e ali ele contou, ele terminou o relacionamento com a namorada e acabou caindo no uso da droga por conta daquilo, e faltava só uma escuta. Aquele menino, aquele rapaz, aquele jovem não estava sabendo lidar com algo fora da empresa. Mas ele está no início da carreira. Olha a responsabilidade que um líder tem no futuro de alguém que está começando em uma carreira. Então, eu quero ser uma líder inspiradora. Eu quero ser uma líder que as pessoas olhem e falam, eu quero ser referência. Olha, um dia aquela pessoa falou comigo e o que ela me disse mudou a minha história. Então, você tem alguma história de alguém que chegou para você e falou, cara, por que eu não escutei antes? E eu cheguei para a minha equipe e falei para elas, né? Eu falei, meninas, nós precisamos escutar primeiro. Né? Nós, como seres humanos, temos muita tendência do pré-julgamento. Né? A gente já julga pelo cenário, pelo que nós estamos vendo. E quando você para escutar, quando você vai, de fato, aprofundar, você vai ver que tem muito mais ali. Muito mais. Você teve alguma história assim que você marcou e você falou, eu preciso dar atenção? Porque você mesmo reconheceu aqui que eu quero montar algo que eu escute todas as histórias. Cara, isso é fantástico. Vamos pegar o mesmo exemplo que você falou do relacionamento. Tem um rapazinho lá que ele vivia chorando na posição que ele estava trabalhando. Aí a gente já sabia que tinha um histórico de relacionamento, que ele sofria, já tinha terminado algumas vezes, e toda vez que terminava ele sofria. Só que essa vez parece que tinha sido definitivo. A mulher tinha ido embora, não era casado, mas moravam juntos e tal, acho que é isso. E ela foi embora. E aí ele tava chorando assim, mas trabalhando e chorando. Uau. Trabalhando e chorando. E chegou até nós, por uma liderança nossa, e falou assim, ó, tá difícil, tá, só chora. E eu tava numa semana bem complicada de tempo,
Aí eu falei assim, aí ele falou assim, ele pediu, sei lá, umas férias aí de uma semana pra dar uma colocada no lugar. Aí a Juliana falou, tá bom, dá, mas eu não participei muito. Aí foi onde entrou esse negócio da gente falar assim, tem hora que a gente tá tão sem tempo que eu falo assim, não, resolve desse jeito aí. Mas aí naquela hora eu falei, caramba, mas é aquilo lá. O meu propósito aqui talvez é conversar com esse cara. Mas beleza. Desci, fui fazer outras coisas. No outro dia, continuei, não falei com ele, passou também, falta de tempo. Aí, antes dele sair de férias, eu encontrei ele no corredor. E eu não tinha falado nem pra Juliana, nem pra líder que eu ia conversar, porque eu gosto de alinhar com elas. Aí eu falei, ô, você mesmo, chega aqui, faz favor. Entra aqui nessa salinha de reunião aqui. Puf, bati a porta, o cara tava passando, assim. Meu, me falaram que você tá com um problema assim, assim, assado. Problema aqui dentro que eu digo, você chorando todo o tempo. Eu queria entender, cara, o que tá acontecendo? Eu não posso te perder. O que tá acontecendo? Você sempre foi assim. Agora você tá indo assim. Porque assim, eu não posso estar com um cliente meu, às vezes a minha cozinha lá, as cozinhas são todas de vidro, você lembra, né? Eu não posso, talvez, entrar com o meu cliente para mostrar um convidado, um fornecedor, e você chorando, cara. O cara vai achar que eu tô te matando aqui dentro. E não é isso. E segundo, fora achar isso, eu preciso entender o que tá acontecendo. O que tá acontecendo? Aí ele falou, aí ele começou a chorar, que nem você falou também, chorar. Falou que a menina terminou e foi embora, tá machucando, não tá aguentando. Aí foi onde eu falei pra ele, vamos lá, nós temos 2 cenários. Primeiro, eu já passei por isso, eu não morri. A humanidade já passou por um término de relacionamento e não morreu. E você tem que decidir, cara. Você, o que você quer? Você vai querer ir atrás dela? Você vai. Já termina de sofrer logo. Agora, você ficar chorando em casa aqui, não vai resolver nada. Ou você pega e vida nova. Mano, você é novo. Não vou falar que você é bonito, não, que você é feinho. Brinquei com ele, já tirei uma risadinha dele, né? Mas assim, mas você tá aí, pô, na flor da idade, arruma outra pessoa, vai aparecer outra pessoa. Você não pode. Agora, você vai perder a mulher, você vai perder sua casa, você vai perder o seu emprego, você vai ter 3 problemas. Aí ele, não, tá. Eu falei, meu, você falou pra mim um tempo atrás que você era da igreja, faz tempo que você não vai. Cara, esse é o momento de você voltar pra Deus. Volta, se apega a Deus. Deus te consola, tal. Eu conversei com ele. Eu falei, o que mais que eu posso te ajudar, cara? Aí ele falou assim, Michael, eu tô lá e tudo lembra ela na casa. Eu não sei se eu consigo. Eu posso até tentar, mas eu não sei se eu consigo. Porque eu chego em casa, olho pra um lado, lembro dela. Olho pra outro, olho pra cozinha, olho pra sala. Falei, tá, você quer sair de casa? Eu te ajudo. O que você precisa? Dinheiro? Talvez que aqui no Brasil tem depósito, né? Sim. Você que tem que dar um dinheiro antes de entrar. Falei, você quer? Eu te arrumo. Mas assim, nós vamos resolver esse problema, cara. Não vamos ficar assim. Não, tá bem. Levantou, abraçamos e tal. Ele falou, mas fica bem, cara. Qualquer coisa você me chama. Vamos levar isso pra sério, vamos resolver. Aí minha falta de tempo louca de novo, Marcelo. Passou uns 4, 5 dias, nem lembrava mais do moleque que eu tinha falado, do problema, correndo. Encontrei ele, uma semana depois lá na operação. Eu falei, e aí? Como que você tá? Tá bem? Cara, tô benzão, tô legal, obrigado, e não sei o quê. Acabou. Então, assim, ele precisava de uma conversa. Sim. É uma conversa dura, mas é uma conversa necessária, uma conversa que abraça ao mesmo tempo. E ele se sentiu ali abraçado, resolvido. Hoje ele tá lá, já tô namorando, não sei o quê. E ele continua na equipe. Ele tá na equipe. É bom a gente também trazer, porque às vezes quem está nos assistindo pode pensar assim, né? Mas, peraí, então vocês não estão preocupados com o resultado? Sempre. Pessoas entregam resultados. Pessoas que estão engajadas, comprometidas e felizes no que fazem, entregam resultado. Então, os números, eles vão vir por pessoas que estão plenamente engajadas. Então, isso é cuidar de resultados. Isso é de números. Agora, é óbvio, né, que nem todos os casos serão tratados assim. Tem casos que você realmente vai precisar de um feedback, como o Michael trouxe, muito mais sincero, que às vezes a demissão é o melhor caminho. Eu tive um caso na minha equipe que a pessoa falsificou um atestado. E era uma pessoa, Michael, de confiança minha. Uma pessoa sobre qualquer suspeita. Uma pessoa que você olhava e falava assim, por que a pessoa fez isso? E aí,
eu poderia, naquele momento, ter relevado, ter tido uma conversa, poderia. Mas existem circunstâncias dentro da equipe que eu não posso ser bom ou mal, eu tenho que ser justo. Por quê? Porque eu estava falando ali de uma empresa onde eu tinha ali umas 600 pessoas sobre a minha responsabilidade e que quando alguém da área operacional falsificava um atestado, ou seja, ia para o jurídico, era justa causa. Porque quem falsifica um atestado é capaz de qualquer coisa, porque isso não é um comportamento emocional. Isso é um comportamento de caráter, é um comportamento de alguém que precisa aprender a lidar com as consequências, né? Às vezes a gente vai querer ajudar um colaborador, um liderado, e a gente não está ensinando, a gente está potencializando um problema nele. Então, como era da área operacional, era uma regra, por ela ser uma pessoa que trabalhava na área administrativa e de confiança, caberia ali, eu como gerente daquele departamento que cuidava de analisar os atestados, ter a mesma postura. E às vezes eu vejo que tem lideranças, existem lideranças e cargos, pessoas que estão com envolvimento emocional muito grande com o liderado e com a sua equipe, que na hora também de ter uma atitude necessária de desligamento, tem muita dificuldade. Porque aí entra todo o laço emocional, toda a história construída com aquela pessoa, e aí também não é saudável. Porque tem alguém na equipe que está ali, né, olhando como é que é o comportamento desse líder no momento que é alguém que ele gosta, no momento que é alguém de confiança dele. Então, eu estou indo de um extremo ao outro. Quando você pega um caso de alguém que você tem tudo para demitir, mas você vê que a pessoa está com um problema pessoal e que você deve ajudá-la, inclusive, a superar isso para que o resultado dela melhore, porque você está até formando um ser humano melhor para a sociedade. Mas o outro extremo, quando você tem alguém que já não é mais um problema emocional e alguém que você já determinou várias, já promoveu, já ajudou, já deu acesso à mesa, acesso a documentos de confiança, departamentos. E essa pessoa, ela acaba fazendo uma coisa que não precisava. E ali, o líder precisa tomar a decisão e agir como líder. Você já teve casos assim também? Porque a gente está falando hoje de histórias de liderança e eu trouxe um empreendedor que, para mim, sai de um ramo que ele deveria... Quantos liderados você tinha na época da Alegria? Interno diretamente 6, 7, não, acho que 10. E em garçom e prestador de serviço aos finais de semana tinha mais 100, assim, mais ou menos. Então, indiretos, né? porque eram os garçons, montadoras, né, e tal. Todo E final de semana tinha eles. E aí você passa a ter que conduzir um time, né, que é um time desafiador de motoqueiros, né? Motoboy, não sei qual o nome que vocês dão, entregador de delivery, que é um ramo bastante desafiador para conseguir que eles fiquem engajados e que eles tenham fidelidade com você, porque qualquer realzinho a mais de entrega eles mudam toda hora, né? E é muito difícil você fazer uma triagem, inclusive, né, de skill e de outras coisas, de outros comportamentos. E aí você tem que aprender a identificar esse tipo de coisa na equipe, né? Como é que aconteceu alguma história nesse tipo com você? E você teve que exercer a liderança, porque exercer liderança é você exercer um comportamento que você espera, inclusive. Porque muitos líderes esperam da equipe, mas eles não fazem. Então, a liderança ela exige de nós, líderes e gestores, né, um comportamento na prática. Não adianta eu falar, eu mando e você obedece. É uma geração cada vez mais informada. Hoje, se você dá uma informação e ele não concordar, ele vai no Google e ele te confronta. Fala, não, deixa eu te falar, eu pesquisei aqui, não é isso, não. Eu acho que esse laço emocional tem dois lados. Tem o colaborador, que você tem um laço emocional, muito tempo, confiança, e aí tem um agravante. Quando é um colaborador, / confiança, / muito tempo, parente. Nossa! Eu tenho histórias. E muitas. Então assim, vamos levar para esse lado. Esse é mais ainda desafiador. Eu aprendi, Márcia, nessa estruturação que eu tô fazendo, porque assim, a Just ela tá vivendo um momento muito rápido de crescimento, continua crescendo, e nós tivemos a capacidade de entender e identificar que precisamos de processos novos e bem corretos para crescer corretamente, para não ter problema no futuro. Beleza.
E nesses processos, o que, que a gente identificou? Um monte de coisa que eu quero que mude. Por exemplo, a cozinha é um lugar quente que a gente fala muito alto um com o outro. Tipo, tá lá naquela correria, ô, traz uma batata, ô, não sei o quê. E esse falar alto na operação, ele traduz que é normal também, às vezes a gente fala mais alto com o colaborador. Uhum. Então, do mesmo jeito que eu peço uma batata, fala, ô, você errou aí? Não é assim não. E parece E constrangedor. a princípio, é normal para uma cozinha. É aquilo que a gente vê lá no MasterChef, aquela Aham, correria, vamos aham, lá, vai aham, soltar. É normal. Só que o mundo hoje já não cabe mais isso. aham. E eu quero que mude. Uma das coisas que eu quero que mude é isso. Só que quando eu acho que, assim, não é querer se achar. Eu acho que é o Espírito Santo que fala no meu ouvido quando eu vou falar isso Amém. com um gestor meu. Eu falo assim, ó, eu quero que você pare de gritar com eles. Porque não tá legal e eu quero que mude. A partir de agora, eu não quero que a gente fale mais alto com o colaborador aqui dentro. Tudo bem? Tudo bem. Só que daí eu coloquei uma cereja do bolo, Márcia, que eu falei assim, porque a pessoa fala assim, mas eu falo mesmo, eu sou assim, vai ser difícil eu mudar. Eu falei, tudo bem. Só que sabe por que que você grita com eles? Porque eu gritei lá atrás. Uau. Eu Reconhecimento. te ensinei a gritar com eles. E agora eu quero mudar. Então, do jeito que eu quero mudar, eu quero que você mude também. E a culpa é minha. Uau. Então, assim, quando eu coloquei isso, tipo, você vê que a pessoa fala assim, não, beleza, então vamos tentar. Você colocou porque você reconheceu. Porque lá de trás é isso que veio, Márcia. A gente cresceu assim, nesse calor da cozinha, nessa loucura, vamos. Pandemia, pedidos, 300 pedidos numa noite, 400, 500, 600, sabe? Não tinha como não ser loucura. Só que hoje eu não quero trabalhar na loucura, eu quero trabalhar numa empresa correta, sadia, bonita. Puta, Michael, você vai conseguir? Não sei. Até isso eu acho que vai ser disruptivo. Eu tenho uma cozinha que o líder se comunica como se fosse numa empresa grande. Posso falar com você um minuto, por favor? Uhum. Eu não quero mais isso para minha empresa. Eu tô sentindo que isso é ruim. Eu tô sentindo que é constrangedor. Mesmo não tendo, tipo, essa reclamação, mas eu já percebi que é ruim. E a minha cabeça, como mudou, eu quero que eles mudem também. Muito bom. Então, assim, esse ponto, eu acho que é imprescindível. E, voltando pro seu laço emocional do parente, eu consigo dividir muito. Só que aí tem um outro lado que às vezes não consegue. Isso é ruim. Então, assim, eu consigo chamar atenção, eu consigo reorientar, eu consigo cobrar incisivamente, como não fosse nenhum parente meu. E depois, 6 horas da tarde, vamos comer uma pizza ali, vamos sentar, comer, brincar, normal. Só que as pessoas não conseguem isso. Uhum. E vou te falar mais. Às vezes não é nem aquela pessoa diretamente que tá trabalhando com você. Uhum. Às vezes é a esposa dela Aham. ou o esposo dele. Aham. Entende? Ou o pai, a Ou o mãe, que pai, tá ou a vendo como mãe. você tá lidando com o Exato. filho. Que é Cara, o sobrinho, que é isso. a filha. Isso é animal. Isso é difícil. É mais difícil do que a gente imagina. Porque se for só o cara ali, tudo bem, a gente trata com todo. Porque você sente quando você se encontra e você vê um braço cruzado, assim, sabe? Olhando pra Oh. você. Sabe? É diferente. É, É diferente. Então hoje, mais do que nunca, eu preciso de pessoas que não fazem essa parte. Eu não misturo mais. Eu tento dificultar ao máximo. As pessoas que eu tenho, elas já aprenderam como eu trabalho, como eu gosto, como eu não gosto. Então isso já não influencia tanto. Mas numa decisão, que nem você falou, tomar uma decisão onde tem um laço afetivo maior, onde tem alguma coisa, é muito É difícil. muito difícil. É muito difícil, mas assim, eu consigo. A Juliana pensa 2, 3 vezes. Eu consigo. Só que assim, eu sei que vai machucar. Vai doer. Porque não são todos que têm a mesma visão. Eu concordo com você, eu já passei por isso. Eu já trabalhei já fui chefe do meu marido. Hoje ele é meu marido, mas ele já foi meu liderado. E eu lembro de uma conversa que a gente teve um dia e eu disse para ele: ou você ou eu vai ter que sair. Porque o que acontece? Eu consigo separar. Eu
tenho como você, porque eu lidero por comportamento há muitos anos. Então, eu vou cobrar, da mesma forma que eu vou cobrar o Michael, eu vou cobrar o meu marido se os dois estão na minha equipe. Então, eu vou cobrar horário, eu vou cobrar a disciplina, eu vou cobrar a entrega de resultado, eu vou cobrar um bom comportamento com quem é a equipe da pessoa. Só que isso, Michael, ele está muito atrelado ao nível de maturidade que a gente adquire na vida. Então, quando a gente tem um cargo de liderança e a gente entra nesse cenário e a gente tem uma maturidade de separar isso em qualquer ambiente, fica mais fácil. Mas a grande questão é que a grande maioria não tem esse nível de maturidade. É o ponto de a gente ver pessoas que saem de grupo de família por uma questão política ou por uma questão religiosa que não se concordam e saem de grupos de WhatsApp de família onde lá vai estar a informação do churrasco, onde vai estar a informação do enterro, onde vai estar a informação do casamento da prima, onde vai estar a informação como anda o tio tal. Só que por uma questão de maturidade, a gente precisa criar esse espaço, esse limite entre as pessoas. Isso é do ser humano. Então, quando a gente vai para as empresas, vai para as equipes, acontece a mesma coisa. Acontece a mesma coisa. Só que qual é o maior prejuízo disso tudo? É para as duas pessoas. Sim. Quando se trata de laços, né, afetivos. E isso se torna tão tóxico para uma equipe, para um líder que não sabe separar, porque ele vai cobrar aquele funcionário que não é parente, vai cobrar com afinco, vai cobrar resultado, vai às vezes falar, se ele não tem maturidade, vai expor o colaborador na frente de outro, mas quando é um parente, ele tem todo um cuidado. Por quê? Porque é parente, porque é esposo, porque é esposa, porque é mãe, porque é filha, porque é filho. E eu lembro quando o meu filho mais velho entrou na mesma companhia que eu, havia um processo seletivo para office boy. E ele tinha 15 anos, e eu falei com a minha chefe, falei, nossa, eu queria tanto que o Thiago, né, eu posso dar o nome porque é meu filho, queria tanto que o Thiago trabalhasse aqui, porque é uma empresa multinacional, ele vai fazer carreira e tal. E ela falou assim, não tem problema nenhum, é departamento diferente e tal. E aí o Thiago passou no processo, e uma das conversas que eu tive com o Ti foi tão engraçado que eu falei para ele, aqui dentro eu não sou sua mãe. E ele riu. Ele falou, nossa, mãe. Eu falei, não, aqui dentro você não me chama de mãe. Você me chama de Márcia. Independente da gente ser de departamento diferente. Mas quando a gente estiver fora da empresa, eu sou sua mãe. Aqui dentro, nós somos todos, né, nós somos os dois funcionários dessa companhia. Tanto eu como você temos deveres e direitos. Então, não vamos misturar aqui dentro, porque se você me contar algo, eu posso tomar dor. Se eu te contar, você pode tomar dor. E, às vezes, a gente rotula as pessoas por ouvir a história daqueles que têm laços conosco. E aí, eu lembro que passou muitos anos, amigo. Muitos anos. E o meu diretor, ele foi trabalhar com um diretor que foi meu diretor. E um dia ele descobriu. Ele olhou o sobrenome, porque ele falou, Thiago Turci? Você é parente da Márcia Turci? E ele falou, ela é minha mãe. E aí o meu ex-diretor disse assim, ela nunca disse nada. Eu cansei de ver você vir no departamento, ela ir no departamento. Eu nunca soube que vocês eram parentes, e muito menos que ela era sua mãe. Aí ele disse para ele, porque quando eu entrei, minha mãe me disse assim, aqui dentro eu não sou sua mãe. Mas isso foi uma coisa para saudável. Ele acabou ficando na companhia. Um jeito, né? Não, eu fiquei na companhia 21 anos, ele ficou 14. Então, nós precisamos aprender a separar os ambientes e os papéis e responsabilidades. O Maicon é um líder dentro da Just, é um grande empreendedor, e a Juliana. Mas quando chega em casa, a Juliana é a esposa do Maicon. Aí quem tem que liderar lá o ambiente é o sacerdote, é o Maicon. Aí quem vai bater na mesa e dizer assim, não, nós não vamos jantar hoje em tal lugar, eu não quero ir lá. Aí não vai poder ter aquela coisa do sócio entrar em conciliação, acordo e falar, vamos para o bem comum da empresa. Ali tem uma hora que é o sacerdote que vai liderar. E isso acontece muito, porque vocês são sócios, né? Você tem esse tipo de cuidado? Como que é isso para vocês? Eu e a Ju, a gente como que é? É meio atípico, né? Todo mundo fala que é difícil se lidar junto e tal, mas o Pedro fala assim, vocês são muito loucos, vocês dois, o meu filho. Pedro, né? É o filho. Mano, vocês estavam brigando que agora. Que também trabalha na Just. Vocês estavam brigando agora, vocês já estão rindo, é isso? Vocês estão... É assim, tipo,
a gente não consegue, a gente discute o assunto, pode até ser mais fervorosamente, mas daqui a pouco já tá falando de outra coisa, outro assunto, outra história. Não tem esse negócio de birra, você quer, você não quer, é bem decidido entre eu e ela. E não tem esse negócio de ficar chateado, não falar um com o outro, nada. Maturidade. Maturidade, é. E em casa, eu não escolho a janta, é ela que escolhe, tá? Só pra deixar. Juliana, ela tá sendo sacerdote lá também, viu, Márcia? Eu acho interessante, né, Maico, que a gente está discorrendo aqui muito sobre isso, mas por quê? Eu tô conduzindo o podcast para essa linha de propósito, com propósito. Eu vejo uma geração emocionalmente imatura, sem autorresponsabilidade, reclama do caos, mas não assume a responsabilidade que tem nesse caos. Ou seja, eu provoco circunstâncias, eu deixo de fazer certas coisas, mas eu responsabilizo a outra pessoa. É uma geração imediatista, é uma geração que quer o topo rápido, mas que não quer pagar o preço do processo, que não quer pagar o preço do aprendizado, não quer aprender com quem veio antes, e mais do que isso, é uma geração que se acha pronta e preparada, mas quando você vai para a prática, você olha e fala, não tem maturidade emocional nenhuma. É você ver nas falas, você vê nas atitudes, você vê nos comportamentos de meninos e meninas. Então, assim, eu estou trazendo um tema, provocando o tema no podcast hoje, porque eu quero trazer para você que está assistindo, para quem está nos vendo, para quem está nos escutando, que não existe outro caminho se não for o caminho de cuidar e liderar a si mesmo. Você só vai liderar, você só vai conseguir alcançar os cargos que você está esperando, as grandes empresas que você quer tocar, os grandes resultados que você quer, os projetos que você tem aí engavetados, quando você aprender primeiro a liderar você, dominar a sua emoção ao ponto de falar assim, peraí, eu tô com raiva, mas eu não posso falar com raiva com o meu colaborador. Ó, eu quero mandar embora, mas peraí, ele é muito bom, ele errou aqui, mas eu também errei, como o Michael reconheceu e disse, peraí, ele tá gritando porque eu grito. E quantos pais e mães, líderes de família, também não estão aí cobrando os seus filhos, mas que não se posicionam? Existem líderes no meio cristão, existem líderes no meio corporativo, líderes na família, líderes do governo, da sociedade, que a gente chegou num tempo de geração, como você disse no começo, que parece que está doente, mas de fato é. Nunca. Eu conversava com uma amiga no Rio ontem, sobre a questão do quanto o consultório, de quanto tanta gente está se especializando em psicanálise e psicologia, em terapia. Por quê? Porque o ser humano, de fato, entendeu que ele precisa tratar as emoções como se trata dor de cabeça, como se trata dor nos ossos. As emoções, elas vão gritar, elas vão doer, elas vão fazer você acabar com relacionamentos, vão fazer você sair de posições que seriam grandes futuros projetos para você. Sabe por quê? Porque uma emoção desalinhada derruba uma decisão. Você pode decidir fora, falar assim, eu quero viver tal coisa, eu quero abrir a Anham, eu quero abrir a Anham Forneria, eu quero abrir o sushi, eu vou expandir, vou contratar mais 300 pessoas. Mas, olha, se eu não domino como eu falo com as pessoas, se eu não tenho escuta, se eu não consigo escutar, eu sou dono da razão, eu não vou chegar a esse grande projeto, porque esse grande projeto passa por liderar pessoas. E quem não lidera a si mesmo não lidera pessoas, Maico. Com certeza. Sabe, eu acho que é um tempo que a gente precisa entender que cuidar das emoções, cuidar do que você pensa, do que você fala, do que você vê, do que você escuta, quer mais do que olhar para os filhos? Quer mais do que ver que nós temos crianças, adolescentes que estão chegando ao ponto, à beira do suicídio, porque estão vendo demais o que não é para ver, escutando o que não é para escutar. Não escutam mais os pais, não escutam o que se deve. Isso é papel da liderança. É papel da liderança. Como que você enxerga esse tema, Maicon, para a gente caminhar aí para o nosso final? Como que você enxerga esse momento que a sociedade, que a geração enfrenta, que ela não consegue lidar com si mesmo? Como é que vai lidar com gente? Como é que vai lidar? Vai cuidar de um faturamento de milhões de uma empresa se eu não consigo administrar nem o meu cartão de crédito? Não tem como. Você tem que rever seus conceitos, rever seus princípios.
Como é que você tem visto isso ali? Ó, uma coisa importante que o Michael trouxe, e eu acho que, Michael, isso é um ponto de atenção que você pode, aí no seu organograma de vida com os seus colaboradores, é ensiná-los o básico. Porque quando você ensina ele a fazer gestão da vida dele, gestão das finanças dele, no básico, no dia a dia, esse colaborador, esse liderado, ele vai ser muito melhor quando ele olhar para o resultado da sua empresa. Com certeza. Eu acredito, Marcia, que você estava falando de pessoas de psicólogos e terapia, que vem crescendo e tudo mais. Hoje, eu faço um paradoxo rápido, assim, por exemplo, os nossos tios, nossos pais, vamos colocar a geração anterior. Aham. Alguém falava disso? Não. 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 Era o quê? Eles eram bem resolvidos, né? Aham. Toma, era bruto, mas era bem resolvido. Não sofria. Beleza. Hoje, eu vejo as pessoas cada vez mais, até pessoas bem próximas a mim, falando assim, eu tô fazendo terapia. E é bom, viu? E é bom. Aí eu falei, caramba, até eu, a Juliana, falei, será que é bom mesmo esse negócio? Mas assim, cresceu muito o número de pessoas que estavam com essa necessidade. Uhum. Por quê? Porque estão sofrendo. Uhum. Ela precisa falar, ela precisa contar, ela precisa conversar. Agora, assim, isso tá crescente, isso é fato, tá certo. Mas, assim, é aquilo que você falou. E a nossa parte? Autorresponsabilidade. A autorresponsabilidade resolve muita coisa. Muita coisa. Muita coisa. Que nem o Pedro. O Pedro, eu ensinei ele a movimentar a conta dele. Ele tem um salário lá que ele trabalha. E eu tô só observando. Aí, esses dias ele falou assim, pai, o que é cartão de crédito? Cartão de crédito é um negócio que você passa e depois você paga 30 dias. Ah, tá. Na minha conta não tem, né? Eu falei, não tem, nem vai ter, por enquanto. Uhum. Tá, aí passou. Beleza, tá bom. Foi porque é ruim, porque não é legal, as pessoas se perdem muito nisso e agora eu não quero você mexendo com isso. Vai ter que chegar um momento que eu vou te ensinar como fazer, mas agora não. Tá bom, passou um tempo. Ô pai, se eu não tiver um valor pra pagar o que eu preciso pagar ali, o senhor me empresta e depois eu pago pro senhor? Eu falei, eu vou te emprestar, olhando no olho dele, vou te emprestar essa vez e nunca mais. Porque você tem que gastar de acordo com a sua necessidade, com o seu dinheiro que você tem. Não é assim. Beleza? Tudo bem. Aí eu falei assim, lembra do cartão de crédito? É isso que as pessoas fazem. Ela não consegue, ela pega um cartão de crédito para pagar na frente. Aí começa o rolo. Então, eu vou te emprestar hoje, acho que era R$100. E depois, nunca mais. Uhum. E depois a gente conversa isso que eu quero aprofundar mais com você. Tudo bem? Tudo bem. Mas assim, eu poderia só falar pra ele, Márcia, tá bom, tá aqui, Pedro. Uhum. Depois você me dá. No mês que vem ele vai vir com 200, com 300. E aí, de repente, ele tá gastando mais do que ele ganha. E aí, a autorresponsabilidade dele de entender e de ser o cara que segura vai ser como? Uhum. Isso é um exemplo. É financeiro, mas tem o psicológico, tem o emocional, tem o lance da informação que ele tem. Então, assim, eu acho que a autorresponsabilidade, se a gente ensinar o quanto antes para as crianças, nós vamos evitar isso que está acontecendo agora. Porque às vezes essa pessoa que tá indo lá atrás do psicólogo, da terapia, ela tá assim, um dos meus problemas é financeiro, eu tô toda enrolada, eu não consigo, eu gastei demais, eu não sei o quê. Já é uma parte. Aí tem o emocional, eu não consigo me relacionar, que eu não sei o quê. Só que daí a pessoa também é toda tóxica, sabe? Então, assim, ela não se policiou financeiramente, ela não se policiou quando ela tava com um relacionamento sadio, que ela estragou, ela tem parte na culpa, ela não percebe. E ela tem 3 ou 4 problemas que ela vai precisar de um psicólogo. Uhum. Agora, a autorresponsabilidade faz ela pensar em melhorar. Eu não vou gastar, eu não tenho um problema financeiro. Buf. Olha, eu não vou ser penosa, pesada no relacionamento. Eu não vou ser tóxica no emprego, ficar causando problema. Então, assim, se você for ver no final do dia, é o que os nossos tios e pais faziam. Tinha cartão de crédito antes? Gastava mais? Tinha acesso à informação do que você pode comprar na Shopee, não sei aonde? Não tinha. Eles não viviam esse mundo. Uhum. Entende? Então, assim, as pessoas hoje em dia, elas mesmas vão criando problemas para si e depois chega lá, estoura e ela precisa de uma ajuda. Eu, quando eu tô conversando com alguém que ela começa a elencar só o problema, a visão dela nunca tá interna, sempre tá para fora. Então ela tá assim, porque aconteceu isso, fez isso, aconteceu isso, fulano me fez isso, aquilo outro. A pergunta que eu faço para ela é assim: qual é a sua responsabilidade nesse caos? Você encontra alguma Onde você responsabilidade? Porque você só vai melhorar se você aprender. A vida é um aprendizado.
Enquanto a gente não aprende a lidar com as nossas escolhas, nossas decisões, nós vamos repetir os mesmos erros. Então, de forma prática, o que eu quero dizer? Poxa, eu fracassei no primeiro casamento, fracassei no segundo. Peraí, o problema é quem? Quem está escolhendo? Sou eu que tenho que rever minhas escolhas. Né? Não estou dizendo que todo caso é assim, porque, claro, a gente tem casamentos que são... Você casa com um psicopata, você casa com um narcisista, você casa com alguém que vai cometer algo que realmente você não procurou aquilo. Mas, no fundo, se você olhar, às vezes você até teve sinais e você acabou deixando passar. Mas não vamos para isso. A confiança é uma autorresponsabilidade. Se ela confiou, ela abriu mão. Ela abriu mão. E aí, eu comecei a pensar e falei assim, peraí, eu que tenho que mudar. E mudar... Gente, mudar requer esforço. E dor. E dor, porque mudar, você vai repetir, você vai mudar o padrão de repetição que você tem. Então, é como dirigir. Eu, por 20 anos, dirigia da Zona Leste para a Brigadeiro Luiz Antônio, para ir para o trabalho. Por muitos anos. Quando eu saí da empresa, do meu automático, eu não vou mais para aquele lugar. Aquilo eu fazia de olhos fechados, praticamente, né? Aquela coisa, você chega no trabalho e não sabe nem como chegou. Não usava mais nenhum GPS. Então, a vida é a sua mente, ela vai precisar de ser ensinada. Então, mudar requer esforço e é dolorido. Requer o quê? Decisão. Requer o quê? Disciplina. Requer repetição. E se você não fizer o mínimo que é a sua parte, você vai cair nos mesmos erros. E aí, a autorresponsabilidade, ela permite a gente sair desse lugar de vítima, de culpar e terceirizar e falar, peraí, tá na minha mão resolver. Por exemplo, se ela tem um problema de relacionamento, que você falou, a pessoa terminar, tá sofrendo, chegou em você. Ela tá mapeada já que ela teve culpa, ela não deveria ter confiado tanto, foi falha dela também, e pro próximo ela já tá preparada para ser mais dura? Fazer as escolhas corretas. E ser mais dura vai doer? Vai. Vai doer e vai ser difícil. Vai ser difícil, tanto pra ela como pra outra pessoa. Porque a outra pessoa não tá entendendo nada do que aconteceu, né? Ela não tem nada a ver com outro problema. Vai doer, mas é necessário. O exemplo você olha de amizades. As pessoas que, eu sempre me decepcionei, hoje eu não quero fazer amigos. Quem tá chegando perto de uma pessoa dessa, ela não entende. Ela fala assim, nossa, a pessoa é fechada, a pessoa não fala. É uma pessoa que teve várias quebras de confiança e para ela é muito difícil se relacionar. E aí, a terapia ajuda você a entender o que é do outro e o que é seu. A terapia não pode ser um lugar ou um conselho, ouvir o conselho de alguém, desabafar com alguém. Não pode ser um lugar onde você vai lá despejar para se sentir melhor. Não. Toda conversa, Maicon, toda amizade, todo relacionamento, todo feedback entre líder e liderado, tudo que envolve um diálogo, é um conflito que a gente fala que não é uma briga, é um conflito de ideias para se chegar num resultado melhor. Para quem? Para ambas as partes. Sim. Então, quando você entra também numa terapia, como a gente entrou nesse assunto, você tem que entrar ali, não só desabafei, ótimo, alguém me ouviu e eu coloquei para fora. Não. Peraí, o que é eu, Márcia, o que eu preciso olhar para mim e buscar fazer diferente? Aí vem a autorresponsabilidade, você fala assim, peraí, eu preciso mudar. E mudar é a arte mais difícil, mas a única pessoa que a gente consegue mudar é a si mesmo. Com certeza. Não, você não vai conseguir mudar o seu filho, o seu cônjuge, você consegue influenciar. E falando de histórias de liderança, que esse é o tema, um líder é influência. Que tipo de influência nós somos? Como que você influencia a sua equipe? Com bons exemplos, com maus exemplos? Você influencia a sua equipe a praticar ou dar desculpas? Justificar ou encontrar solução? Líder foi feito para influenciar. Líder foi feito para facilitar. Líder foi feito para formar. O líder dá destino à sua equipe. Agora, quando o líder não é bem resolvido, ele não tem uma equipe resolvida. Com certeza. Ele não tem uma equipe resolvida. E aí, para a gente caminhar para o final, Maico, vamos fazer um ping-pong, né? Um líder referência para você. Um líder referência? Jesus. Ótimo, é o meu. amo. Todas, para quem está nos ouvindo, Jesus, a luz do que ele fez nessa terra. Eu ouvi uma vez uma palestra do Carnal. Como que é o primeiro nome dele? Carnal. Leandro Carnal.
Gente, ele usou a palestra inteira, e ele se considera ateu. Ele usou a palestra inteira, o modelo de liderança Jesus Cristo. Então, eu falei, naquele dia, há muitos anos atrás, eu falei, glória a Deus, porque esse é meu modelo há muitos anos, desde que eu me converti. Jesus, para mim, é a maior inspiração de exemplo de liderança. E o que é mais engraçado não, o que é mais interessante, que o modelo de liderança dele há mais de 2020 e poucos anos é atualizado para os dias de hoje. Yes. Não é? É, total. 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 Tudo que está escrito lá de trás serve hoje. Se encaixa. Se encaixa. Você pode procurar o que você quiser lá que você vai achar. É isso aí. Um grande comportamento de um liderado que você espera. Que entenda o meu momento de visão do presente e do futuro. Se ele entender isso, a gente tem tudo. Ótimo. O que não pode faltar na ferramenta de gestão de pessoas? Confiança. Feedback. Você acredita? Acredito muito. E o maior desafio é fazer o colaborador entender o que é o feedback. E o que é o feedback para você? Feedback é a oportunidade da gente fazer algo que está ruim se tornar melhor, independente da consequência que está ruim. Muito bom. Muito bom. Michael, tá aberto para você aí dar as últimas considerações, deixe seu recado como empreendedor, como líder, como você quiser, como pai, tá livre para você deixar um recado. Quero que você fale ao nosso público, que você deixe uma inspiração com a sua história de vida. Hoje o Michael tem aí um grande faturamento, tem uma inspiração na internet. Você pode acompanhar, vai ficar aqui todos os dados do Michael, Instagram, todas as redes sociais, as mídias dele. E acompanhe, porque você vai ter muito a se inspirar. Mas eu quero que ele deixe aí o legado dele aqui no Turcicast, que nós estamos concluindo. Eu acho que hoje, influenciando muitas pessoas do mercado, Márcia, acho que o mais interessante para mim hoje é, se um dia eu não estiver mais aqui, que as pessoas lembrem do que eu fiz com pessoas, não com resultados de empresa. Eu acho que isso é muito mais plausível, é muito mais aproveitável, é muito mais nobre, é muito mais honroso do que qualquer resultado que eu tenha na empresa. Então, se um dia falar, lembrar do Maicon, lembra do cara que, tipo, ajudou muitas pessoas, independente do tipo, de ajuda financeira, sei lá, qualquer coisa, que influenciou, não influenciou, mas que sirva de exemplo para as pessoas. E enquanto família também, né? A mesma coisa. A gente erra, a gente tá em constante mudança de rota, querendo melhorar. Os desafios do dia a dia da empresa é muito presente na minha família, porque a gente está sempre lá com eles. E o meu sonho é um dia, em breve, poder desacelerar para ajudar mais. Hoje eu ajudo pouco, eu acho. Pessoas. Minha vontade é, por exemplo, que eu falei para a Ju, quando eu parar de trabalhar, pegar uma hamburgueria, sei lá do interior, ir com ela lá, ficar 3, 4 dias na cidade e falar pro cara assim, eu queria ajudar o seu negócio. Eu queria ver o seu cardápio, eu queria ver a gente testar algumas coisas novas, fazer alguns testes, fazer o que você precisa. Isso é o que eu quero fazer, sem avisar. São Paulo, Nordeste, Rio. Legal. Isso é o meu sonho. Então, assim, é isso que eu quero pro meu futuro, isso que eu quero daqui pra frente, que os meus filhos tenham orgulho de mim, da Ju, porque no nosso dia a dia a gente é bem corrido. Hoje eu acho que a gente falha um pouco na atenção, mas a gente tá tentando equilibrar, sempre equilibrar. Eu poderia estar falando assim, não, a gente vai parar, não vamos parar agora. Não, eu quero diminuir um pouco, eu quero parar. Por isso que eu tô estruturando a empresa, para justamente eu ter essa paz um pouco mais, tanto com eles quanto com a família, até para eles mesmos, os colaboradores, ser melhor para tudo. A ideia é estruturar para ter mais paz, para ter mais qualidade. Tanto Muito de qualidade bom. de vida família, mas qualidade de eu realizar os meus sonhos pessoais, que é ajudar. Muito bom. Olha só o que o Maico falou. Se você quer ter mais paz, se você quer ter paz, estruture a sua vida. Olha que forte. Nós estamos finalizando. Maico, quero agradecer imensamente a sua presença, a sua entrevista.
Com certeza, nós vamos tirar grandes lições daqui. E eu quero dizer para você que liderança, ela não é um título, ela não é um cargo. Liderança é um comportamento. E nós falamos sobre comportamentos hoje aqui. Se você quer liderar, se você sabe que precisa assumir a liderança da sua vida, das suas finanças, da sua empresa, você precisa se comportar como liderança. E o que é se comportar como liderança? A gente trouxe um modelo aqui. O modelo é Jesus. Como é que ele faria? Como é que ele falaria? Como que ele sentaria e escutaria essa equipe? Se você não conhece, eu te convido a conhecer. Conheça qual é esse modelo e aplique para você. Claro que nós vamos ter aí no dia a dia grandes referências, né? Eu tenho inúmeras referências de líderes que foram grandes líderes que passaram na minha história. Com certeza o Michael também tem. Ele é um grande líder, com certeza, para a equipe dele. Mas eu quero te convidar a refletir nesse modelo e entender que você veio para servir, não para ser servido, tá bom? Fica aqui o nosso podcast de hoje, o Turcicast, sobre experiências e histórias de liderança. Acompanha aí, nós vamos trazer mais temas logo em breve sobre emoção, sobre família. E eu quero agradecer a você que nos acompanhou até aqui. Deus te abençoe. Amém. Deus abençoe, Mike. Foi bom, hein? Foi.